Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. Hoje vamos receber aqui no nosso programa a assessora de comunicação da Aviação Campos Gerais, a Cris Dresch, que vai falar para a gente a respeito desse estado de greve em que os funcionários da Aviação Campos Gerais se encontram e que, se nada for nada avançar num reajuste salarial pretendido pela categoria, às 0 hora da próxima terça-feira, eles ameaçam paralisar novamente o trabalho no transporte coletivo aqui de Ponta Grossa. Existe uma disposição aí da empresa em ingressar no Poder Judiciário para tentar impedir essa greve, e nós vamos saber a respeito do posicionamento da empresa, também do sindicato, também uma fala do prefeito Marcelo Rangel a respeito dessa questão. E o outro assunto é uma boa notícia aí para Ponta Grossa, para a classe empresarial de Ponta Grossa, que é uma parceria firmada entre a CIPG, a Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, e a UTF-PR, a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, para aí trocar experiências entre a classe empresarial e a parte acadêmica da UTF-PR. Quem vai estar aqui conversando com a gente é a gerente institucional e financeira da CIPG, a Ariane Festa. Tudo isso você confere depois do intervalo. Não saia daí. doc.com, você bem informado. Entrevista. Estamos de volta com o programa doc.com, agora uma conversa com a gerente institucional e financeira da ACIPG, a nossa Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa, Ariane Festa. Boa noite, Ariane. Boa noite, Eduardo. E hoje, para falar sobre um novo modelo aí de parceria entre a CIPG e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTF-PR, para aí troca de experiências entre a CIPG e a UTF-PR, coisa que já existe com a UEPG, agora também com a UTF-PR. Gostaria que você contasse um pouco mais para a gente, né, como que se deu essa parceria. Ok, Eduardo. Na gestão anterior, nós fizemos uma parceria com a Universidade Estadual de Ponta Grossa. E agora, nessa gestão, nós fomos procurados pela Universidade Federal, aqui é o UTF-PR. Essa parceria consiste em levar para os empresários inovação e tecnologia. Hoje, muitos empresários querem inovar o seu negócio, não sabem como, não sabem aonde procurar, e as nossas universidades podem colaborar. Então, a CIPG vai fazer essa ponte entre as empresas e as universidades. Essa demanda, né, porque a tecnologia hoje em dia ela está nas nossas mãos, nos tablets, nos smartphones, e isso implicou aí numa mudança dentro das empresas, das indústrias, enfim. É realmente esse acesso a essa tecnologia que essa parceria ela vai possibilitar, fazendo esse intermédio entre as empresas e a academia? Sim, com certeza. Você falou em equipamentos, né, smartphones. Quando a gente fala em inovação, a gente lembra primeiro na área de informática, mas a inovação é um pouco mais do que isso. Até mesmo na área de gestão, as empresas podem inovar e as universidades podem contribuir com isso. Essa aproximação da CIPG, empresas e universidade, também vai facilitar o trabalho com o currículo dos estudantes. Eles vão estar trabalhando em cima das demandas da economia, do mercado, do que realmente as empresas precisam para que esses profissionais saiam das universidades preparados para o mercado de trabalho. Então, essa nossa parceria consiste em incubação, né? As empresas vão estar elaborando projetos junto com as universidades. Isso é importante ressaltar, que as universidades vão estar apoiando na elaboração desse projeto, acompanhando, em cima da inovação, do que a empresa precisa inovar. Se a empresa ficar com alguma dúvida, se aquela ideia entra na inovação, a CIPG vai estar agendando junto com as universidades e os empresários para tirarem essas dúvidas e poderem montar um projeto juntos. E o legal é que as universidades, se elas não tiverem no momento a solução para aquela empresa, elas vão estar procurando junto a profissionais.
E o interessante desse tipo de parceria juntar a classe empresarial, industrial, com aonde se produz o conhecimento realmente, né? Como a UEPG é uma das mais conceituadas universidades estaduais do país, né? Do Paraná e do país, e a Universidade Tecnológica Federal também reconhecida aí nacionalmente. Ou seja, existe esse potencial de conhecimento aqui em Ponta Grossa e novas indústrias, novas empresas têm se instalado aqui muito por conta das universidades, né, desse conhecimento que se produz na academia. E na medida que você vai aproximando o setor privado do acadêmico, ele acaba aí valorizando ambos os lados, né, porque para o acadêmico também, ele às vezes tem a aula lá, mas fica mais na teoria, né? Então, podendo se aproximar na prática, fica bom para os dois lados. Sem dúvida, Eduardo. Nós, com todo o conhecimento, né, nós verificamos que fora do Brasil isso já acontece e é natural. Então, para nós aqui, vai ser muito importante, principalmente para os nossos jovens, saírem já preparados para o mercado de trabalho. Temos sim muita teoria e falta um pouco na prática, mas não digo isso só em alguns cursos, em diversos, né? Nós verificamos que na própria área de administração, às vezes a pessoa está muito preparada mais com a teoria, mas a prática ainda falta a gestão. E ele trabalhando em projetos assim, ele já sai preparado. Para as empresas, isso vai ser um diferencial muito grande, com certeza, né? Exatamente. Um dos motes, agora eu não lembro se é exatamente o slogan, mas dessa nova administração, que é moro aqui, invisto aqui. Vivo aqui, invisto aqui. Vivo aqui, invisto aqui, exatamente. Sabia que era algo do gênero. Mas isso vem também nessa ideia, porque se os alunos, né, eles se identificam com uma empresa local, eles vão acabar ficando com a mão de obra aqui, né? E muitas vezes, se a pessoa ela não se encontra na sua área, na cidade, ele sai, né? Vai para, que é normal, mas com projetos como esse, ele facilita que essa mão de obra, que é formada aqui, também fique aqui e gere conhecimento e avanço para a nossa cidade. É essa a intenção, sim, com certeza, dessa gestão. Aproximar os jovens daqui, já que estão formados aqui, com essas indústrias que estão vindo, né? E não só os nossos jovens, mas como os fornecedores daqui fornecerem para essas indústrias que estão chegando, né? Para essas empresas tratoras, que eles sejam capacitados para estar fornecendo, assim como a mão de obra, né, que sempre é tão comentado, mão de obra qualificada. Então, a universidade está preparando, está buscando, ela está fazendo a parte dela para preparar jovens para essas empresas grandes, as médias e as pequenas. E, claro, os jovens vão sair de lá abrindo seu próprio negócio. É verdade. Mudando um pouco de raciocínio, mas também nessa área, você me falava, antes de a gente entrar no ar, que tem um evento, parece-me que agora é dia 5 de agosto. Do que se trata? É a Inovatec, é uma feira que a UEPG que está elaborando, nós somos parceiros. A primeira palestra vai ser na CPG, dia 5, às 19 horas. O tema é inovação nas empresas, com o senhor Rogério Scheffer. E no dia 6 de agosto também vai ser na UEPG. Lá eles vão estar tendo workshops pela parte da manhã e na parte da tarde eles vão estar vai ter essa aproximação da universidade com as empresas. Eles vão estar apresentando soluções financeiras, né? Porque esses projetos precisam de dinheiro, né? Sim, financiamento. Exatamente. Então as empresas vão ter essa oportunidade de tirar suas dúvidas como conseguir esses recursos financeiros para esses projetos. Vai estar o pessoal do BRDE, da Fomento Paraná e os próprios professores da AGIP, que é essa agência de desenvolvimento dentro da UEPG, vão estar atendendo as empresas, assim como a Associação Comercial também vai estar presente. Ou seja, vai estar o pessoal ali que tem o poder de financiar projetos que às vezes a pessoa tem a ideia, é viável, né? Tem todos, mas não tem esse suporte financeiro de imediato. Existem essas organizações que têm esse potencial de financiar, logicamente que desde que sigam os critérios, e é isso que o empresário pode buscar, saber como chegar até esse financiamento. Exatamente. Existem editais que são publicados com essas informações, mas que alguns deles são um pouco difíceis o entendimento. E os professores... Um pouco burocrático, né? Documentação e tudo mais. Um workshop como esse, um evento como esse, dia 5 e 6 de agosto, portanto,
serve para esclarecer ou tirar dúvidas também a esse respeito. Exatamente. E um tema totalmente atual, né? Inovação, como a gente falou, a gente pensa primeiramente na parte de informática, de tecnologia ali, mas acho que o mundo dos negócios, das empresas, elas mudaram, logicamente, com a tecnologia, mas também todos os afazeres, né? Desde uma organização de pessoal, enfim, passam por sistemas que quem se atualiza sai na frente. Sem dúvida alguma. E essa palestra vai ser com um ponta-grossense, né? Uma pessoa que é daqui, o professor Rogério Schaeffer, que vai estar levando esse assunto. Isso é bacana também, valorizar o pessoal que tem conhecimento local. Sim, o secretário estadual de tecnologia também vai estar presente, né, nesse evento. E a nossa intenção é essa mesmo, levar as empresas para as universidades e as universidades para as empresas, né? Somos esse elo. É bacana que Ponta Grossa também se destaca nessa área, até porque nós temos o secretário de Estado, né, de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que é o ex-reitor, né, o João Carlos Gomes, que nessa área também tem atuado. E, como a gente já falou, o EPG e a UTF-PR são fundamentais nesse processo. Fora isso, tem alguma outra programação aí ao longo desse segundo semestre, né, na CIPG, voltado para essa área ou outra área, de repente? Nós estamos com o nosso planejamento estratégico, né? Nós fizemos agora pesquisa com os nossos associados, estamos finalizando ele, estaremos com certeza trazendo mais ações para dentro da entidade. E o associado que tiver alguma sugestão, nos procure. Às vezes, algum tema que ele quer trazer aqui para Ponta Grossa, nós queremos discutir a questão de tributação também, que é uma grande dúvida entre os empresários. Vamos trazer algumas coisas nesse sentido, alguns seminários, na área também, não só empresarial, mas na área de agroindústria também. Sim. Estaremos trabalhando algumas coisas, algumas ações ali. E estamos à disposição dos nossos associados, né? Assim como eles podem levar as sugestões e algumas críticas para nós estaremos buscando para eles algumas soluções. Maravilha, então eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Doc.com, tratando desse tema que é importante aí para a nossa cidade. Afinal de contas, todos os mecanismos, os eventos que venham a proporcionar, né, um avanço das nossas indústrias, que vão gerar empregos, que vão gerar renda aqui para a nossa cidade, é bem-vindo. Ok, eu que agradeço a oportunidade. Muito bem, essa foi a entrevista com a gerente institucional e financeira da CIPG, Ariane Festa, falando para a gente a respeito dessa importante parceria entre a CIPG e a UTF-PR na inovação aí tecnológica para Ponta Grossa e para os Campos Gerais. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente volta com uma entrevista com a assessora de comunicação da Aviação Campos Gerais, a VCG, vai falar para a gente a respeito desse estado de greve em que os funcionários da Aviação Campos Gerais estão desde a última quarta-feira. Está prevista aí uma nova greve a partir das 0 hora de terça-feira, dia 29. Portanto, a Cris Dresch vai falar para a gente a respeito do posicionamento da empresa em relação a esse estado de greve. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. O programa Doc.com está de volta, agora na entrevista desta semana, falando a respeito do estado de greve dos funcionários da Aviação Campos Gerais. Para falar a respeito disso, recebemos aqui hoje a assessora de comunicação da VCG, Cris Dresch. Boa noite, Cris. Boa noite. Pois é, Cris, a gente está aí novamente nessa questão aí, para ou não para, né, no transporte coletivo, uma decisão, logicamente, do sindicato que representa os funcionários da Aviação Campos Gerais, que é a concessionária do transporte coletivo aqui em Ponta Grossa. Antes da gente começar a conversar e saber do posicionamento da empresa em relação a essa mobilização, né, essa iniciativa do Sindicato dos Funcionários, nós vamos apresentar e vamos
vamos levar aí ao telespectador do doc.com duas matérias, na verdade, feitas pela TV Educativa aqui de Ponta Grossa. Uma na quarta-feira, quando saiu, né, o presidente do sindicato, o Ricardo Pelosi, comunicou aí o estado de greve para as 0 horas da próxima terça-feira. Então, uma matéria feita na quarta-feira com o Ricardo Pelosi e na quinta-feira foi ouvido aí durante a inauguração do Condor, até ali de oficinas, o prefeito Marcelo Rangel falou a respeito do tema e antes da gente começar a nossa conversa, a gente vai ver essas duas matérias, uma matéria e uma sonora aí do prefeito Marcelo Rangel a respeito desse tema. Nós estamos aguardando, acredito que hoje ou amanhã será dada a determinação da Justiça com relação à legalidade, porque a VCG está contestando esta questão, está dizendo que o que se ouve a respeito da Assembleia foi ilegal e não teve os trâmites corretos. Então nós temos que aguardar o posicionamento da Justiça hoje e amanhã. No caso da ilegalidade, acaba, na minha opinião, essa novela. No caso de uma possibilidade de legalidade, o que eu acho realmente muito difícil, mas se houver isso, eu acredito que daí sim vai sentar na mesa a VCG e o sindicato. Mas com relação à greve, é completamente descabido, isso é claro, porque foi cumprido todos os trâmites rigorosamente no TRT e a própria juíza já falou a respeito disso. Do total de 537 votos, 480 foram sim a uma nova greve do transporte coletivo. 55 contrários e 2 votos nulos. Com isso, foi anunciado o estado de greve, que na prática é um aviso prévio antes da paralisação do serviço. Ficou aqui definido pelos trabalhadores num percentual de 480 sim. Então a gente vai permanecer no estado de paralisação até o dia 29, mas porém a gente aguarda com que a concessionária venha se mobilizar e nos chamar para uma tentativa de conciliação, podendo que realmente até o dia 29 essa paralisação possa ser suspendida. A categoria alega que as reivindicações não foram atendidas. Falta 1% de reajuste no salário e 41% no Vale Alimentação. A gente entende que na última audiência no TRT, o governo municipal deixou uma garantia que iria repassar o subsídio e nós tínhamos um percentual que seria o 10% e 50%. E hoje não é o que está ocorrendo. Hoje o trabalhador simplesmente está recebendo 9% linear. Agora, o sindicato vai notificar a concessionária do serviço e a prefeitura sobre a decisão. A expectativa é de que ainda se possa chegar a um acordo antes de uma nova paralisação. Até o dia 29, todos os ônibus circulam normalmente. Após isso, a gente vai tentar, ao longo desses dias, conversar com os trabalhadores e a gente vai ver se realmente a gente vai soltar aquele percentual que a Justiça determinou ou não. Muito bem, essas foram as matérias aí feitas pela equipe da TV Educativa aqui de Ponta Grossa, retratando aí a situação de momento em relação a essa possível paralisação do transporte coletivo. Como que a empresa viu esse anúncio, né, essa aviso aí, né, pelo menos via imprensa, de que os funcionários podem sim entrar novamente em uma greve a partir das 0 horas da próxima terça-feira? Na verdade, a gente vê com bastante apreensão, porque é uma decisão, é uma opção que a empresa não esperava, que a empresa não quer. Como bem você colocou, até este momento a VCG ela não foi notificada, porque um dos trâmites, um dos processos é a empresa ser notificada para que, então, nós, enquanto concessionária do serviço, possamos informar a população da ausência ou da paralisação do serviço de transporte coletivo à população, até para que se possam buscar outras alternativas. E isso ainda não aconteceu. Então, nós estamos aguardando essa notificação, esse comunicado oficial, e a gente vê de forma descabida essa iniciativa de greve, essa proposta de greve, uma vez que o acordo ele foi assinado, ele foi amigável e as partes envolvidas, ou seja, a concessionária, a classe patronal e a classe trabalhadora assinaram a decisão, isso lá no começo do mês de junho, né, assinaram a decisão, a opção pela retomada dos serviços e pelos patamares que foram estabelecidos. Esses patamares dão conta de um reajuste de 9% linear
Isso significa 9% no ticket e 9% no salário mesmo. Certo. E um abono de R$250 que será pago em parcela única no mês de setembro. Aí você pode me perguntar, Cris, e os subsídios? Os subsídios eram condicionantes. Então, havendo e quando isso acontecesse, a categoria receberia 1% a mais de salário, de acréscimo no salário, e 41% a mais no ticket. Isso está muito claro na ata da reunião do TRT, aquela reunião que foi até quase 3 horas da madrugada, que se alongou e que colocou fim ao movimento paradista. Então isso é muito, muito, muito claro. Mais recentemente, quando começou essa movimentação novamente por parte do sindicato, a empresa fez uma petição, encaminhou ao Tribunal de Justiça do Trabalho, Tribunal Regional do Trabalho, perdão, dizendo da manifestação que estava acontecendo por parte da categoria da classe trabalhadora. E, neste momento, mais uma vez, a desembargadora reiterou que 10% e 50% seriam consequências de subsídios propostos pelo poder municipal, pelo poder público, certo, né? Isso não acontecendo, 9% linear. E chancelando o compromisso da empresa, porque a empresa cumpriu com os seus 9%. Então, ou seja, já foi pago esse 9% de já. reajuste no salário dos funcionários. Isso, no quinto dia útil do mês de julho. Então, isso já foi liquidado. Então, a gente não entende até, porque o sindicato sabia que era uma condicionante, percebia essa possibilidade de acontecer como de não acontecer. Então, a gente vê de forma desproposital até esse clima de insegurança, porque a gente não tem... As pessoas vão ligar para quem? Ligam para concessionário. Vai ter ônibus terça-feira? Não vai ter ônibus terça-feira? A própria imprensa que forma a opinião pública quer mais informação. E a gente está no momento em que a gente também não sabe ao certo o que passar. Porque nós temos o que a imprensa tem. E às vezes através da própria imprensa, porque foi o que o sindicato falou. Muito nos questionam se a empresa vai chamar o sindicato para uma nova conversa. O presidente até colocou isso, acho que na própria sonora da TV Educativa, enfim, que estaria disposto a sentar para conversar com a empresa. Não tem mais negociação. A negociação foi encerrada naquela reunião no TRT. Diante da desembargadora. Então, encerraram-se as discussões. Esse acordo ele tem uma validade. Então, a gente, enquanto concessionária, a empresa respeita isso, respeita a decisão da justiça. E a gente espera que a classe também respeite. A empresa sempre respeitou o direito de greve, desde que ele seja legal, desde que haja parâmetros para que uma greve aconteça, o que não é o caso neste momento. E Cris, só para o pessoal de casa aí, relembrar o pessoal, logicamente que muitas pessoas acompanharam todo esse trâmite, mas teve aquela paralisação que se alongou por 17 longos dias. Isso. Aí, a população sentiu realmente na pele aí essa ausência, né, pelo menos de parte da frota, porque operava nos horários de pico aí com 50%, mas foram várias as tentativas no Tribunal Regional do Trabalho para se chegar a um acordo e aí com 17 dias de paralisação, teve essa reunião que acabou nesse acordo e teve a proposta do presidente da Câmara, do Aliel Machado, em disponibilizar 2.400.000 para ajudar aí no custo do transporte, que poderia levar a esse 10%, não 9, mas sim 10%, e não 9, mas sim 50% no Vale Alimentação. Mas era uma proposta que precisava do aval dos demais vereadores e que jamais o sindicato poderia ter adotado aquilo como certo. Ou seja, sabia de que precisava passar por pelo plenário, pela maioria, pelo menos dos vereadores, e eu me recordo, eu acompanhei a votação na Câmara Municipal,
o presidente do sindicato, outros integrantes do sindicato foram até a Câmara Municipal, os vereadores falaram, não, nós somos contra o repasse de recurso público para o transporte. Quem tem que resolver essa questão é a empresa e vocês, né, o sindicato, na condição de representante dos funcionários. Ou seja, eles deixaram bem claro que não concordaram, né, mas a empresa, no que lhe cabia os 9%, foi cumprido. A sua parte, ela cumpriu. E assim, uma coisa que é importante a gente deixar claro, que eram os subsídios. Era aquele recurso de 2.400.000 e a manutenção dos custos com terminais. E até a desembargadora, ela coloca no despacho datado do dia 10 que atrelou-se a implantação pela administração pública, esse subsídio, no caso, o que depende de lei. Ela deixa isso muito claro no próprio documento, de que, então, a empresa cumpriu a sua parte. E quando a gente questiona, o transporte coletivo, ele sempre é muito questionado. Ele sempre é muita vitrine. Ele tem uma exposição, faz parte do dia a dia das pessoas, tem interferência no seu cotidiano, enfim. Tem questão política também. Tem uma questão política que envolve, tem a questão da concessionária. Então, muita gente questiona assim, Eduardo. Porque se tivesse outra empresa, seria diferente. Não seria diferente. O sindicato seria mesmo. Então, em Curitiba, não teria greve. Na Bahia, Salvador, como foi recentemente, não teria greve. Então, a gente já refuta essa justificativa. Porque se tivesse... se a conta fosse de... Por que a VCG não vai lá e não dá o que o sindicato quer e não coloca um ponto final nessa história? Porque a categoria, nos 2 últimos anos, eu trouxe um dado aqui até pra gente... para ter em mãos, nos 2 últimos anos, ela variou só em ganho real de 16,78% até 23,36%. Isso de ganho real, da soma dos rendimentos, ticket mais salário. Fora ainda a inflação. Isso no acordo de 2012 e 2013. Que categoria teve isso? Nenhuma categoria teve isso. E quando a empresa toma essa postura diante da pressão do sindicato, porque nós queremos 20%, que era a proposta inicial. Né? E a empresa toma essa postura é justamente por entender que a remuneração da planilha que paga esses colaboradores é feita através de tarifa. Existe uma preocupação tanto que há quanto tempo o transporte coletivo de Ponta Grossa não sobe? Ano passado, teve um decréscimo na passagem para quem paga com cartão. Certo. Caiu de 2,60 para 2,50 e se manteve o preço de 2,60 para quem paga com dinheiro. Você sabe me dizer mais ou menos quanto tempo faz que realmente não sobe a passagem? Eu tenho quase 2 anos. Quase dois anos que está nesse preço. Inclusive teve o decréscimo para quem paga no cartão. No cartão, exatamente. Que era 2,60 fica 2,50. 2,50. Por conta de uma série de desonerações que aconteceram no setor. Em nível estadual teve a desoneração do ICMS sobre o diesel. Em nível federal, teve desonerações sobre a folha de impostos que incidem sobre a folha de pagamento. Então, certo. Isso foi possível. Foi possível você manter um patamar de reajuste e reduzir o preço da passagem para quem paga em cartão. Aquela lei que chegou a ser aprovada na Câmara e depois foi revogada, do ISS, acabou não surtindo efeito. Não. A empresa não deixou de pagar em nenhum momento o ISS, porque isso, inclusive, foi uma das propostas para compor a negociação do ano passado, de 2013. Certo. Então, houve essa proposta, a empresa fica isenta do ISS, né, e repassa isso para a categoria. A empresa repassou para a categoria, chegou a um patamar que a categoria pretendia, no entanto, não foi isentada desse ISS, continuou pagando o seu compromisso fiscal regularmente e religiosamente. Então, essa é uma questão. E a outra questão é justamente de proteção ao sistema. Porque você vai inchando a planilha de custos, você vai repassando isso para a tarifa. Sim. E existe uma preocupação até em manutenção dos custos. Num país como o nosso, em que o transporte público, infelizmente, não é tido como preferencial em relação ao transporte individual. Você usa carro, eu uso carro, muita gente que está em casa nos vendo agora usa carro e às vezes está sozinho ali, vê um congestionamento na Balduino Táxi, pega a Rua do Rosário, Teodoro Rosas, enfim, faz um caminho alternativo e não existe essa possibilidade para o transporte coletivo.
O ônibus vai estar lotado no horário de pico, porque essa é a realidade, ele anda lotado justamente para equiparar e equilibrar no período que ele anda batendo grade, no jargão que a gente usa na garagem, para equiparar. Então, é todo um cenário, é todo um contexto que a empresa também tem essa preocupação com o passageiro. Porque o passageiro não recebeu, muitos dos nossos passageiros receberam o índice de inflação na reposição salarial. Então, como é que você vai inflacionar os seus custos, sendo que o teu passageiro pagante, o empresário, que é o que paga a grande parcela da conta, repassou para os seus colaboradores a inflação? Tem uma série de outros custos que também compõem a sua empresa e o transporte é um deles. Então, a gente tem que sempre ser muito coerente nessa questão. Tá certo, só para a gente encerrar esse bloco, né? A gente vai continuar conversando no próximo, mas essa questão do custeio dos terminais, isso acabou sendo efetivado ou também não? Isso está em trâmite na Câmara, a Prefeitura fez um projeto, encaminhou para a Câmara, precisa ser votado, precisa ser aceito, depois decretado que esse gasto, digamos assim, essa despesa será feita pelo poder, será administrada pelo poder público, mas de fato ainda não aconteceu, está no processo, mas ainda continua o cenário que nós tínhamos anteriormente. Na prática, isso em termos de valor, o que representa? Custo, aproximadamente em torno de R$111 mil mês. 111 mil mês. Mês. Mais ou menos 1.200.000 200 por ano. E uma coisa interessante, quando a gente fala de custos com terminais, aí o pessoal, o telespectador em casa, nossa, mas o terminal central tem problema na borracha, na escada ali de acesso, a escada rolante que não funciona, enfim. Esse custo de terminal que está especificado em planilha, ele é um custo de limpeza de plataforma, ou seja, para manter as plataformas limpas ali, higienizadas, e de controle de acesso, aquela portaria que tem ali embaixo, tanto na entrada como na saída do terminal central, por exemplo, e nos terminais de ponta também, para evitar que passageiros entrem ali, que outros carros entrem ali, que se tenha um controle até de segurança no ambiente maior. Então, quando a gente fala de despesas com terminais, é esse o escopo, né? Limpeza de plataforma e controle de acesso. Tá certo, então. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aí continuando com essa conversa a respeito do transporte coletivo aqui em Ponta Grossa. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Muito bem, estamos de volta com o programa Doc.com, continuando a nossa conversa com a assessora de comunicação da Aviação Campos Gerais, a Cris Dresch. Bom, Cris, você falou que ainda não houve a notificação desse estado de greve dos funcionários, ou seja, foi uma decisão tomada na quarta-feira. É isso. Em uma assembleia que começou na terça, na verdade, Isso. que faltou quórum, se não me engano não, de 1.240 funcionários aproximadamente, cerca de 197 compareceram na terça-feira no Clube Democrata para ouvir, né, isso que o horário era das 9 da manhã às 5 da tarde. Né? Não deu quórum, a decisão foi ainda na noite de terça-feira e durante itinerante. todo o dia de quarta até as 5 da tarde Nos terminais. foi itinerante nos terminais. E lá às 5 horas abriu-se essa urna e, se eu não me engano, cerca de 480 funcionários 400 votaram a favor de uma nova paralisação e 55 contra uma nova paralisação. Até uma coisa que nos chama a atenção do ponto de vista jurídico é essa disposição itinerante. Porque o que o nosso advogado entende? Ele entende que as pessoas participam de uma assembleia e a partir das exposições que acontecem nessa assembleia é que você tem condições de tomar uma posição e manifestá-la através do voto. Então, eu vou votar a favor da paralisação por causa disso. Ou eu vou votar para não paralisação por causa disso. Então, cria-se um parâmetro a partir daquilo que foi colocado, da argumentação que foi exposta ali. Então, as pessoas que não participaram da Assembleia, elas votaram a partir de que embasamento?
né? Esse é um questionamento, um apontamento que o nosso departamento jurídico específico para tratar dessa questão faz. E aí nós precisamos dessa notificação, até por ser tratar um negócio do ponto de vista legal, mas o nosso departamento jurídico já está em contato com o TRT em Curitiba, já foi informado dessa possibilidade desse estado de greve, né, dessa possibilidade de não efetivação do serviço a partir de terça-feira, para que então a gente possa evitar que aconteça, que é o que a empresa quer. O trabalho da empresa neste momento é evitar uma paralisação. De que forma? Utilizando os parâmetros e os caminhos legais. Se vai acontecer, se não vai acontecer, se a empresa vai conseguir, se a empresa não vai conseguir, aí está na mão da justiça. Certo. Os ônibus vão estar lá. Mas é a mesma justiça que intermediou esse acordo. Sim, é a mesma justiça, é o mesmo TRT, é a mesma desembargadora que cuida da situação. O fato é, os ônibus vão estar lá, a porta da garagem vai estar aberta para quem quiser trabalhar, porque o pessoal às vezes chega assim, porque não vamos deixar ninguém entrar. E o direito de ir e vir, aonde que fica? Existe uma pressão muito grande. Existe, inclusive para gente que trabalha no setor administrativo, sabe? A gente é taxado, é bem complicado, é muito tenso a situação, então eu não posso tirar. Se você quiser trabalhar, você pode trabalhar. Se você quiser fazer greve, a greve é um direito do trabalhador. Se ela for legal, você está amparado legalmente. Agora, se você estiver infringindo a legislação, você vai ser penalizado por conta disso, enquanto trabalhador. Então, os ônibus estarão lá, abastecidos, com a manutenção em ordem, limpos, como tem que ser para todos os dias. Os trabalhadores, as portas da empresa estão abertas para acolhê-los. Então, toda a nossa estrutura vai estar à disposição da população. O capital humano depende da interferência do sindicato e, consequentemente, da decisão da justiça diante de uma nova paralisação. Certo, mas se de repente chegar lá nessa 0 hora de terça-feira, creio eu que o sindicato deve fazer alguma reunião, alguma coisa antes de efetuar uma ação, antes de efetuar essa ação, que é realmente, nesse momento, ninguém quer. Claro. Né? Porque nem a empresa, nem o município, de forma alguma, muito menos os passageiros que dependem, e creio eu que boa parte dos funcionários também não quer, né, uma nova paralisação. Né? Tanto que de 1.240, 400 votaram por uma nova paralisação. Isso. Então, mas se chegar lá às 0 horas e realmente nesse dia não for circular os ônibus, qual que vai ser a ação da empresa? Vai estar na mão da justiça. A justiça que vai decidir. Porque já vai agir anteriormente. Sim, a gente já está informando isso à justiça. A gente não sabe qual é o posicionamento diante de uma possibilidade de greve decretar alguma coisa ou esperar acontecer. Então, isso a gente de fato não sabe. Não tem como nós intervirmos. Logicamente que a gente não sabe a decisão da justiça e não estamos nem aqui para antever. Sim. Mas existe alguma possibilidade dos funcionários serem de alguma forma penalizados também por uma greve ilegal, por exemplo? Tudo depende do que a justiça julgar. É cedo para a gente falar em punição, em alguma coisa assim, porque não depende da empresa. Certo. Se a greve for legal, ela está amparada pela justiça. Então a gente tem que primeiro esperar. No momento está de mãos atadas. E é muito ruim, porque o passageiro ele vai ligar para onde? Ele vai ligar para a empresa. Então ele liga para o 0800 da empresa, ele liga para o telefone fixo da empresa, ele questiona os nossos coordenadores de tráfego nos terminais, aqueles que ficam nas cabines, eles questionam os motoristas, os trocadores, e a gente não sabe nem como tratar direito a informação, porque ela é muito incerta. Nós não temos algo tangível que nos dê um norte, que nos dê um subsídio, que nos dê algo concreto, de fato, para que nós possamos até informar o passageiro. Então, isso é algo que angustia bastante, porque ele vai ligar para a empresa, ele não vai ligar para o sindicato para perguntar, ele vai ligar para a referência dele, que é a concessionária. Olha, vai ter ônibus, não vai ter ônibus, vai parar mesmo, não vai parar? E a gente fica, como é que agora eu vou tratar dessa informação? Porque hospital, a Santa Casa, por exemplo, tem 750 funcionários, quase 750 funcionários. Eles têm que se preparar, antever essa situação para dar cabo de organizar uma logística para que
Não separe o serviço. Exatamente. Esse é só que é essencial para a população tanto também. quanto o transporte coletivo. Tanto quanto. Educação, professoras, os próprios estudantes, as aulas já foram retomadas. Os estudantes não podem perder escola por conta de greve no transporte coletivo, também é um serviço essencial à população. Educação, saúde, o transporte público, que de alguma maneira está tudo correlacionado com o nosso serviço. A cidade inteira perde. As empresas perdem, porque elas usam o transporte coletivo, elas compram o crédito para o seu colaborador utilizar e tem que contratar um serviço paralelo porque o serviço não está sendo executado, desenvolvido pela concessionária, não porque ela não quer, mas porque ela não pode. E Cris, logicamente eu vou entrar num assunto que é um tanto quanto delicado, mas é o que a gente ouve. Eu, né, enquanto aí apurando informações, enfim, aqui na TV Vila Velha, no blog do doc.com, na TV Educativa também, a gente também com a coluna no Plantão da Cidade, na Rádio MZ também, a gente passando informações, e com quem a gente conversa, mas existe uma certa motivação também política. Nós estamos no ano eleitoral, em plena campanha. Tá certo que ainda os candidatos não começaram, eu estou meio engatinhando, mas estamos em campanha desde o último dia 6 de julho. E o que a gente vê, né, é as pessoas assim, de senso comum falam, não, mas é culpa da prefeitura ou é culpa do prefeito. Mas o que a gente vê também é até um esforço da prefeitura, um esforço do prefeito Marcelo Rangel para que também essa greve não volte, não retorne, né? Como eu falei, não interessa a ninguém praticamente uma nova greve, a não ser, lógico, pelo posicionamento do sindicato, que parece que está aí realmente forçando até uma situação, né? Indo atrás, né? Como essa votação itinerante que ocorreu. Mas é mais ou menos por aí, né? Não tem, o município, por exemplo, a prefeitura também não tem muito o que fazer numa situação dessa. É que o que acontece? Transporte público é um serviço, o transporte em si é um serviço público prestado por uma empresa privada, por uma concessionária. Então, e ele faz parte da vida das pessoas cotidianamente. E dentro daquela nossa realidade de Brasil, que nós falávamos até no bloco anterior, da questão cultural, as pessoas usam o transporte coletivo não porque elas querem utilizar. Elas utilizam porque elas precisam utilizar. Tem um atributo da necessidade aí. Então, o próprio segmento por si só, ele já tem essa conotação de necessidade. O próprio direito de ir e vir. Justamente. E assim, é um transporte público, então ele vai pela coletividade. Mas eu gostaria que o ônibus passasse exatamente naquele horário que eu chegar ali no ponto. Ou que ele passasse na frente da minha casa, que o ponto fosse não na frente da minha casa, mas na frente da casa do vizinho. Sabe? Então, a própria conotação do serviço em si, ela já leva para essa politização, digamos assim. E como é cotidiano das pessoas, é diferente de água, luz, que são serviços públicos também, a gente só dá conta lá uma vez por mês, ou quando nós temos que pagar, ou quando eventualmente falta. Daí a gente dá conta. Agora, o transporte coletivo, ele está presente todos os dias na vida das pessoas. Todos os dias. E ele não depende só da sua estrutura. Ele depende de infraestrutura viária, ele depende da educação do outro motorista, ele depende do pedestre também, de atravessar na faixa, de preservar a sua segurança. Então, ele é muito abrangente e a gente não consegue analisá-lo só sob um único ponto de vista. Então, por isso, essa politização também acerca do tema transporte coletivo. E isso não é uma realidade só local. É um tema efervescente, principalmente num momento como esse, em qualquer cidade. Tá certo, Cris. A gente está chegando no final do programa. Vamos aguardar aí o desenrolar dos fatos, né? Essa notificação, essa também vai depender muito, como a gente comentou, da decisão que será tomada pela no Justiça. TRT para ver se essa greve aí, essa possível greve, né, está no momento em estado de greve. Como uma espécie de um aviso prévio de que vai acontecer a greve, né? Mas aí vai depender da Justiça considerar se ela é legal ou não. Agora, antes de encerrar o programa, uma última questão, que se eu não perguntar, muita gente vai falar, poxa, mas você não perguntou se a passagem vai subir ou não. A empresa vai reivindicar, faz parte do contrato, de repente é previsto em contrato, um reajuste. A empresa já fez isso.
A empresa, ela deve, não é nem que ela quer ou que ela acha, ela precisa, a cada 12 meses, solicitar uma revisão nos custos do sistema. Então, ela faz um documento em que ela embasa, a partir do contrato, a partir da Lei 7018, o seu pedido de revisão. Se não fosse assim, Eduardo, nós não teríamos o decréscimo na passagem do ano passado, por exemplo, né? Então, a empresa agora está confortável, vamos deixar assim. Não, a cada 12 meses ela tem que pedir essa revisão. Previsto em lei. Previsto em lei e previsto em contrato. Certo. Então, ela pede, o município elabora a planilha a partir de documentos previstos em contrato também, que a empresa fornece. Você pode me perguntar, muitos colegas jornalistas me perguntam, Cris, mas para quanto que vai? É lógico que a empresa tem os seus parâmetros, ela tem o seu indicador, mas não é competência da concessionária dizer qual é o valor do serviço. Até esse é outro ponto interessante. A empresa até pode ter um valor de tarifa lá, mas quem vai decretar o valor é o município. Ele que diz quanto que a planilha vai custar, que é o órgão gestor, que é quem gerencia, quem coordena todo o transporte coletivo da cidade, uma vez que é um serviço público, só que é cedido, concessionado a uma empresa privada. Então, é um direito da empresa ter os seus custos reavaliados e é uma obrigação dela pedir essa reavaliação dos custos. Quando isso vai acontecer? Tem passos que precisam ser seguidos, ser respeitados. O próprio Kalinowski, que é responsável pela presidente da MTT, que coordena esse trabalho, depende dessa definição dos terminais. Quem vai ser essa responsabilidade? Porque vai impactar. Exatamente. Se o município assumir, sai dos custos da planilha. Sim. Você não vai manter um custo lá que você não tem mais. Como tínhamos antigamente, você bem lembra disso, um órgão gerenciador, fiscalizador. Tinha, se não me engano, 3% do que se pagava da planilha era para esse fiscalizador. Logitran, exatamente, era o nome da empresa. A Logitran saiu, esse custo não existe mais. Tudo para tentar trabalhar numa questão de otimização do valor da passagem também. Então, nós não sabemos ainda quando vai subir e para quanto que vai. Mas o processo é esse. Você fecha o acordo coletivo, porque é que tem o maior impacto, o indicador que tem o maior impacto, quase 43% dos custos, eles são reflexo da folha de pagamento, dos custos com o pessoal na planilha. Então, você fecha essa conta para solicitar a revisão. E aí são uma série de outros insumos, outros indicadores que compõem esse preço final da passagem. E Cris, só para complementar, para encerrar esse assunto, não sei se já tem uma prévia desse estudo ou não sei com base em quê, mas não foi nenhuma nem duas vezes que o prefeito Marcelo Rangel já disse que se depender dele, se depender da prefeitura, não tem aumento na passagem. Isso pode implicar também numa nova entrada no judiciário se esse estudo, de repente, mostrar que um reajuste é necessário? Eu acho que é muito cedo para a gente entrar nessa questão. Porque tá todo Primeiro mundo, esperar ficar pronto esse estudo. Exatamente, tem que ficar pronto esse estudo, tem que ser submetido ao Conselho Municipal de Transportes. Tá todo série de passos. tá todo mundo pressionado por uma questão de paralisação. Enfim, eu acho que esse é um segundo momento de discussão. Não é a prioridade no momento. Não é a prioridade no momento. Prioridade no momento é mantermos o serviço funcionando à população. Tá certo, então gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, né, falando, mostrando para as pessoas, porque como você falou, por mais que as pessoas que usam o transporte e aqueles que não usam, mas sofrem a interferência direta, os empresários que vão ver aí suas lojas, né, cair o movimento, né, os empresários que não vão ver os seus funcionários chegando, né, a tempo, enfim, mexe com toda a sociedade. Estou à disposição, eu espero ter esclarecido um pouco mais a população. O nosso papel na comunicação é justamente tentar trabalhar com a informação e do ponto de vista legal. A gente não fala porque a gente acha, porque a gente fala com embasamento, em documento, em amparo jurídico, sempre tentando dar informação para o nosso passageiro, para o empresário que mantém o sistema de transporte coletivo, enfim, e todos aqueles que de alguma forma sofrem interferência do nosso serviço. Tá certo então, muito obrigado mais uma vez.
Essa foi a entrevista, então, com a Cris Dresch, que é assessora de comunicação da Aviação Campos Gerais, AVCG. Com isso, encerramos o programa Doc.com desta semana. Você já sabe, se quiser rever, o nosso programa estará disponível a partir da semana que vem aí no nosso canal no YouTube, no youtube.com/programadoccom. Você também tem um link para o nosso canal no YouTube no nosso blog, no www.blogdodoc.com. Lá você encontra informações a respeito do cotidiano de Ponta Grossa, dos Campos Gerais. Também tem o link para o nosso canal no YouTube. E você quiser entrar em contato conosco, mandar a sua sugestão, a sua opinião, a sua crítica, o e-mail é o programadoccom@gmail.com. É isso aí, um ótimo final de semana para você e até semana que vem. Doc.com, você bem informado.